tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de neolinguagem. Daí nessa aula a gente vai ver sobre possessivos. Isso, possessivos. Vamos entender o que são os pronomes possessivos que eu chamei reduzidamente de possessivos. Então, vamos dar aqui os exemplos, né? Os normativos, né? Então, vamos dar com a flexão A. Os normativos com a flexão A são o seguinte: os pronomes possessivos. Minha, primeira pessoa. Eu vou colocar tudo no singular para ficar mais, para facilitar, tá? Tua e sua. E daí com a flexão O, interessantemente, ver se minho é meu. Na normativa, né? Eu tô falando da linguagem normativa. Daí, meu, teu e seu. Né? A gente magicamente muda as palavras de acordo com o gênero, o entre aspas, gênero da pessoa. Né? Mesmo que não seja. Mesmo que não tenha a ver, entre aspas, com o. Então, como é que você decide se você fala minha ou meu? Tipo, se essa é. Tipo, se você fala minha amiga, meu amigo, como é que você faz? Minha amiga, meu amigo. Depende. Tem pessoas que aceitam, tem outras que não. E daí agora, a ideia é eu dar sugestões, né? Sempre quando é a partir de neolinguagem, eu vou dar sugestões do que geralmente é utilizado, tá? Com algumas flexões. Começando com a mais comumente utilizada, que é E. Obrigado, Microsoft, mas não. Eu me mal denominei, eu quis dizer obrigado. Vamos lá. Me porque eu falei rapidamente, eu nem tava prestando muita atenção, eu só falei. Porque tudo na Microsoft aparece obrigado, obrigado, daí essa palavra ficou na minha cabeça, né? Tudo na Microsoft é o gênero, é a flexão O como neutra. O neutro é você dizer bem-vindo, agora. O neutro agora é você dizer bem-vindo quando você quando você tá no ambiente, não, tipo, no começo, quando o computador abre. O meu computador abre, tá escrito isso aqui, bem-vindo. Ter sido bem-vindo. É a minha flexão de gênero? Não é, mas mesmo assim é o neutro, entre aspas. Tá. Tá, voltando ao assunto. Gostei, mas eu gostei. Foi um comentário interessante. Mini, tui e sui são sugestões comumente utilizadas por pessoas que usam flexão E. Como é que é essa regra? Me explica aí, Aliel, como é que é essa regrinha? Então, é basicamente pegar o que está na flexão A e alterar a flexão. Essa é a regra mais comum para os pronomes possessivos, tá? Regra no sentido de sugestão. Não quer dizer que necessariamente toda pessoa que usa a flexão E vai utilizar esses processivos. Até porque mais pra frente a gente vai ver um APF estendido. A gente vai ver um APF que é estendido, que tem mais coisas, que tem também demonstrativos, que tem possessivos, que tem contrações, que tem mais coisas. Então não é só APF, né? Por isso mesmo que na próxima aula a gente vai ver sobre APF estendido, né? Então, sugestões. Então, mas também tem como sugestão, né? Tem também pro final, para flexão E. Não, antes disso, vamos ver uma outra flexão que não é tão comumente utilizada, não é tão principalmente, tipo, não tem muitas pessoas quanto pessoas que usam E usam, por exemplo, não tem muitas pessoas que usam EL em comparação a pessoas que usam E. Então ficaria como? Ficaria min, daí com a flexão, né? Isso aqui é com a flexão. Né? Possessivos geralmente usa flexão mesmo. Acho que eu, pelo menos, nunca vi alguém que usa outros elementos do APF para tentar criar, né? Criar esses elementos. Tuel e suel. Isso. Daí agora vamos para uma tabelinha. Vamos para uma tabelinha legal. Que. Pra gente ver mais coisas.
Antes disso, eu vou colocar aqui outros elementos que também podem ser geralmente utilizados com a flexão E. Na verdade, eu vou até colocar um ponto de interrogação, porque são elementos que é uma tripa de elementos que geralmente é utilizada por pessoas que pode ser utilizada por pessoas que usam neolinguagem, que é essa aqui, mi, tu e su. Basicamente consiste em pegar apenas as três primeiras sílabas dos três primeiros elementos da flexão A. Minha, tua e sua. Pega só as primeiras sílabas, mi, tu e su. Então, daí esse aqui, esse ponto de interrogação, por quê? Porque meio que dá. É como se fosse um coringa, no sentido de funcionar para qualquer final que seja, mas nem todas as pessoas usam, né? Então, alguém que usa X, por exemplo, poderia aceitar esses demonstrativos. Esses possessivos. Mas por isso que eu coloco apenas como sugestão, né? A ideia é que a pessoa, se ela se importa, ela explicita que não, eu prefiro tais possessivos. Mas é uma sugestão no sentido de se você assumir isso, provavelmente vai estar tudo certo. Provavelmente. Né? Então, esse aqui é meio que um coringa, esse último, né? Eu, por exemplo, eu não me sinto mal denominada com essas palavras, mas eu tecnicamente não aceito. Eu aceito apenas essa aqui. Isso. Mas vamos agora para a tabelinha mais legal, que é mais interessante. Por exemplo, alguém que usa flexão E. Eu tava falando dessa tabelinha, não vou fazer a tabelinha. E aí, Eliel? Vamos fazer a tabelinha. Alguém que. Né, a flexão A e. Dei aqui primeira, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, segunda. Aqui vai complicado aí, Eliel. Primeira, segunda e terceira pessoas. Isso, aí sim, boa. Boa, ali. Ali é o boa. Fazer várias secções, bem divertido. Vamos se divertir bastante nessa aula. Devo colocar o final A, final E, final O, final Y, final. Pode ser o final edge, o final e o final X. Vamos lá então. Na primeira pessoa com o gênero marcado, né, que é a flexão A, né, vai ficar minha, sua e tua. Então, inclusive, a substituição pelo gênero marcado é bastante comum. Eu já vou falar um pouco mais disso depois. E daí com a flexão E, você pode ser que a pessoa utilize E, por exemplo. Lembre que é uma tabela de sugestões. É uma tabela apenas de sugestões. Porque às vezes a pessoa usa flexão E, mas sente que, por exemplo, a palavra mini é bastante parecida com minha. E a pessoa se sente mal denominada com a palavra minha, por exemplo. E daí essa pessoa prefere que utilize, em vez de mini, utilize, por exemplo, utilize mi. Em vez de sui, também, porque lembra sua, use su. Né, use su. Daí eu até vou apagar essa cor diferente porque até não envolve a flexão, assim, é uma palavra, meio que uma palavra standalone. Tipo, não está envolvido, não tem necessariamente relação com a flexão que a pessoa usa, mas a palavra mesmo que a pessoa aceita. Tipo, independente da flexão E, essa pessoa usa esses demonstrativos. Né? Os demonstrativos que eu coloquei depois do lado direito, né? São alternativos. E assim,
A secção O, em geral, vai ser meu, né? Em geral, vai ser a palavra meu, que não tem nada a ver com mim. Com exceção da letra M inicial, não tem nada a ver com a palavra minha, né? Interessantemente. Olha como nosso português tem nexo, né? Mas por que não uma pessoa pode eventualmente desejar ser referida como minho? Pronome possessivo minho? Não tem problema. Essa pessoa pode. Né? Aqui eu estou usando a normativa. Na normativa é seu, mas a pessoa, eventualmente, se ela quiser, ela pode usar suo, por exemplo. Utilizar essa regra, a mesma regra do gênero marcado. Suo. Ou se ela. Aqui eu vacilei, né, pessoal? Eu peço perdões aqui. Mas tecnicamente aqui é a terceira pessoa e essa é a segunda pessoa. Ok. Teu. E aqui é. Tu. É, o elemento com T vai ser geralmente igual com S, só que muda só as letras que vêm depois. Perdão, o elemento, tipo, que é a terceira com a segunda pessoa, geralmente vai ser idêntico, com exceção da letra inicial, que alterna entre S e T. Então, se você souber, aqui tá uma informação valiosa, de ouro. Se você souber a primeira e a terceira pessoa, acabou. A segunda pessoa é só, basicamente, você copia a terceira pessoa e troca o S pelo T. Eu acho difícil uma pessoa que utilize diferente da segunda e da terceira pessoa, mas pode ter. E lembrando que a terceira pessoa é porque gramaticalmente é a terceira pessoa, mas quando você fala você deve utilizar essa deve utilizar essa coluna porque você, tipo, tecnicamente é a terceira pessoa em vez, mas é utilizado, mesmo sendo utilizado como pronome de segunda pessoa, né? Porque os verbos você conjuga na terceira pessoa, né? Você fala, tipo, você está feliz em vez de você estás feliz, porque sim, a língua funciona assim, não fui eu que criei essa língua. Mas eu crio, eu crio porque não neolinguagens. Mas não a língua normativa. Min Y, pode ser min, mas, por exemplo, a pessoa pode desejar, sei lá, vai que ela deseje mi, né? A pessoa deseja mi com Y. Por que não fazer para caso ela sinta que mi faz mais sentido do que mini, né? Mi faça mais sentido do que mini. E aqui a pessoa pode usar, sei lá, pode tentar usar a regra, né, do sui, mas também a pessoa pode preferir em vez de sui, pode preferir si, só si, sei lá. Por que não? Vai que. Ou su também. Ou eu vou só escrever a primeira e a terceira porque vocês já sabem o porquê, né? Eu já falei, já comentei o porquê. Daí, aqui a pessoa pode seguir o Mined, ou porque talvez ela prefira Med, por que não? Med. Daí aqui a criatividade é o limite. A pessoa pode. Você realmente tem que ter certeza do que a pessoa prefere, por exemplo. Aqui a pessoa pode aceitar Suede, mas ela pode não gostar muito dessa palavra e preferir Sede, ou algo assim. Não se sabe. E aqui, Minix. Por isso que são sugestões, né? Ou talvez a pessoa prefira, em vez de Minix, ela prefira Mix. Aqui seria Suix, né? Mas talvez essa pessoa, em vez de Suix, prefira Fix. Daí fica exatamente igual o número, número 6 em inglês. Daí aqui ficaria. Só pra gente lembrar aqui como é que ficaria com T. Daí ficaria Twix, ou Six. Ah não, ou Tix. Isso, Twix ou Tix. Então, são sugestões, né? Novamente. São sugestões, nem sempre as pessoas vão usar, mas são sugestões razoáveis, que fazem sentido, entre aspas, com a secção, né? E daí agora vamos ver alguns exemplos na prática, né? Para não ficar só esse montão de tabelas.
Vamos lá para uma pessoa que usa o, ele. Daqui eu vou já dar um primeiro exemplo de APF estendido. Primeira vez que eu acho que eu dou APF estendido. O, ele, daí. Aqui eu vou colocar o possessivo dela que é meu. O. O, ele, meu, o. Daí eu vou falar assim. Ele é meu. Desculpa. O, né? O meu amigo. Ele é o meu amigo. Daí aqui vamos. Vamos apagar aqui as palavras que tem no. Ele é o. Tudo que está em vermelho são elementos que vêm do conjunto de linguagem da pessoa. Então, ele é o meu amigo. Ele tá todo. O pronome todo está em vermelho porque o pronome todo é um elemento pronome. Daí eu tenho o elemento pronome possessivo meu. Daí aqui eu tenho tanto toda a flexão o. Aqui, eu vou comentar um pouco melhor sobre isso na aula de APF estendido, mas pode já deixar aqui que quando você expressa seu conjunto em APF estendido, eu aconselharia colocar um tracinho antes só, tipo, antes da flexão, né? Da flexão de gênero que você usa, só para indicar que aqui é flexão. Porque pode ser menos intuitivo, por quê? Porque no APF, quando você expressa em modelo APF, já está meio que normalizado, entre aspas, que vai ser APF, né? APF. Então, se for aqui, sei lá, se for, se for E, a pessoa já vai entender que o E é de flexão, porque está na posição última, tem três elementos. Se você até colocar APF também, daí daí é fricção. Só que se tiver mais coisas, já sai do território de APF. Então, daí eu já aconselho você usar o hífenzinho antes da flexão, para a pessoa já saber, não, ali é flexão. E daí as outras coisas a pessoa meio que já dá para entender, mesmo se você não falar o que é cada coisa, já dá para inferir o que é. Isso que é bem interessante de APFs estendidos. Daí agora vamos fazer uma pessoa que não usa artigo, não usa. Não, na verdade usa artigo, só que usa artigo E mesmo. E com acento circunflexo. E dessa pessoa usa sim. Não, usa. Isso. Usa ele. Daí usa o demonstrativo. Usa o demonstrativo meu. Ah, não, na verdade ela usa o demonstrativo me e usa a flexão e. E daí como é que fica? Então, primeira palavra é um pronome. O pronome dessa pessoa vai ser qual? Ela usa a flexão e. Essa pessoa se identifica com palavras como bonite, amigue, linde. Então, o pronome vai ser elu, né? Não, errado. Porque o pronome é ele, tá escrito aqui. Ele. Então, você usa o pronome ele. Ele é. E daí agora o artigo definido é esse aqui. Esse é o artigo definido. Vamos colocar o artigo definido. E daí agora o demonstrativo é esse aqui. Vamos colocar o demonstrativo. E daí agora a flexão. A flexão é essa aqui. Vamos colocar a flexão no final ali. Daí a gente vai usar a regra de colocar o U antes da letra E, né? Daí ficou ele é meu amigo. Então, vocês entendem como que é importante a gente considerar esses outros elementos? Se essa pessoa não expressasse em APF sentido, provavelmente assumiria uma palavra diferente aqui. Em vez de me, usaria a gente poderia supor mim, entre aspas, supor, porque a gente não sabe. Então, APFs estendidos permitem a gente expressar.
demonstrativos, né? Essa aula sobre demonstrativos. Outros elementos permitem a gente expressar maneiras que não estão necessariamente em APF, que não, daí não precisam ser assumidas, e sim reivindicadas, simplesmente reivindicadas. E falar que não, eu prefiro possível me, então vou deixar explicitado. Daí fica ele é meia amiga, meia amiga. Então ficou explicitado. Então essa aula é mais para vocês abrirem a mente, né? Mais para quem tá assistindo abrir a mente no sentido de mesmo que tenha essas sugestões e tudo mais, é possível que existam pessoas que não se identificam com absolutamente nenhuma das que estão aqui, mesmo que esteja na linha relacionada à flexão. E, e as pessoas geralmente fazem uso de modelos mais estendidos de APF ou colocam em APF, né? Pode colocar em APF. Tipo, sei lá, essa pessoa aqui, por exemplo, ela pode colocar o tratamento dela em APF e daí fazer, daí no perfilzinho dela, né? Eu tô falando dela porque é pessoa, tá? Daí, então não é uma denominação. Daí no perfilzinho dessa pessoa, né? Vamos falar ele, vai, porque daí no perfilzinho dele, ele coloca ali, coloca uma postagem, minha linguagem, eu também fiz isso, minha linguagem pessoal. Geralmente, se a pessoa realmente se importa, ela vai fazer uma postagemzinha ou vai ter um indicativo de como você saber. É só você ir atrás. Você vai procurar, daí vai estar minha linguagem pessoal e daí a pessoa vai escrever um monte de coisinhas, várias coisinhas. E uma dessas coisinhas pode aparecer possessivo, por exemplo, possessivo me sei ter pessoas possessivos, entre várias outras informações sobre a linguagemzinha dele. Então, por isso que eu falo, não é nada, tudo que tem nessas aulas não é nada dizendo, tipo, petrificando, não, vai ser assim. Não, não é assim, não é assim que funciona. A realidade não é assim, a realidade é complexa. E a neurolinguagem nos ensina isso, que a realidade é extremamente complexa. E eu agradeço demais a presença de vocês nessa aula maravilhosa, maravilhosa. E na próxima aula veremos sobre AFF estendido. E muito obrigado.